Olá, sejam bem-vindos a King's Life, onde todos juntos buscaremos soluções para os múltiplos problemas da vida. Porque na verdade, gente, mudar a si mesmo não basta. Devemos fazê-lo todos e na mesma direção. Que melhor guia que a palavra de Deus? Então, a primeira coisa que vamos fazer é começar com uma maratona bíblica. Eu queria ler primeiro Provérbios, vocês já sabem, né? Por aquelas palavras que são especialmente para gente jovem. Mas vamos fazê-lo desde o início. Gente, eu quero aclarar que eu já orei muito antes de começar. E você também pode fazê-lo. Eu gosto mais de uma oração privada, como diz a palavra de Deus. Aqui a gente não vai fazer comentários bíblicos, porque os objetivos de King's Life são melhorar a vida da gente e não ficar confundindo elas, tá? Porque ler a Bíblia já é uma ajuda muito grande para a gente. Cada dia a gente vai ler um capítulo, então vamos lá. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. O princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas, que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produz a terra relva, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam-te luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi, fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. E disse Deus, produzam nas águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas, conforme as suas espécies, e todas as aves que voavam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, multipliquem as aves na terra. E houve tarde e manhã, o quinto dia. E disse Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, servos são para mantimento,
e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra. Tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. E ao habitar de manhã o sexto dia. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu falei que não farei comentários, mas a gente pode ver qual parte do capítulo te impactou mais. Foi um impacto mais grande para você. Para mim foi os alimentos, né, que foi dado ao homem e também aos animais. Mas ainda assim eu sou um vegetariano. Um lacto-vegetariano, porque eu gosto da pizza mais. Mas cada um tem as suas escolhas. Então, gente, se você gostou, a gente se encontra no seguinte capítulo da Bíblia. E tem muito mais em King's Life aqui. A gente se encontra.